Eu quero investigar a distribuição de algumas das variáveis categóricas e a correlação entre as variáveis numéricas, beleza? Então, o que ele vai fazer? Aqui, ó, se você olhar, ele criou para gente gráficos. Então, olha que bonito. Ele pegou as variáveis. Depois que ele pegou as variáveis, ele fez uma estatística. E depois que ele fez a estatística, ele fez o plot, o gráfico. Olha que fera, cara. Olha a potência que o ChatGPT está tendo em suas mãos. Agora, Eduardo, uma das coisas que me preocupa, eu até falei sobre isso com a galera raiz no Telegram hoje. Olha só, diariamente eu coloco um podcast lá no Telegram, né? Eu troco uma ideia para falar um pouco sobre a estratégia para você chegar até você ser um cientista de dados. Então, uma das coisas que eu falei é, cara, não lute contra a IA. Não lute contra a IA. Para que você vai lutar contra a IA se você pode usá-la ao seu favor? E o que eu quero dizer com isso? É que a gente tem uma gama de informações que elas podem ajudar na velocidade pela qual a gente consegue atingir os nossos objetivos, tá? Então, assim, se você pode utilizar o chat GPT ou qualquer outra inteligência artificial, que tem agora muitos sites, muitos ferramentais, né, para acelerar o processo, não se prenda a querer simplesmente aprender uma ferramenta pela ferramenta. É uma coisa que eu falo muito para minha galera lá dentro do CD Pro. Eu falo, galera, não quero você o programador Python, não é para você ser o cara do Power BI. No, cara, eu quero que você entre no mercado e ganhe de 5 a 12 mil. Ponto. Você vai aprender a fazer isso utilizando o ChatGPT, ou seja lá, qual for a ferramenta. Isso é uma ferramenta, não fique bitolado querendo aprender o Python pelo Python, aprender o Power BI, seja lá o que for pelo Power BI, o algoritmo pelo algoritmo. Não. Tem que usar estratégia. Tem que usar estratégia. Eu sei que, pô, é legal aprender isso aqui, eu gosto dessa parada, né? Eu tenho uma parada, eu gosto de programar, saca? Eu gosto de codificar. Só que, cara, essa parada acelera muito. Esses dias eu estava fazendo um trabalho, uma consultoria, e eu fiz as contas lá, eu tinha feito mais de 5 mil linhas de código. Aí eu parei para pensar e falei assim, cara, 5 mil linhas de código. Se eu tivesse feito sozinho, talvez eu tivesse demorado, sei lá, 3 vezes mais. Né? E algumas coisas eu fazia, né? Pedia aqui pro chat gerar o código para mim, para eu implementar a parada lá no sistema. Por quê? Porque ele programa mais rápido que eu, você acha que eu vou lutar contra isso? Né? Então, eu estou só utilizando ele como um ferramental para ele me ajudar a criar uma otimização, uma programação otimizada. Cara, você não precisa lutar contra. Alice a ele, tá bom? Esse é o aprendizado, um dos aprendizados secundários aqui que eu vou trazer para você hoje, tá bom? Então, por quê? É aquilo que eu falo e não vou cansar de repetir. Você tá lá, aí você vai e fala assim, não, beleza, Python é a linguagem da ciência de dados, eu vou aprender o Python. E, cara, é massa, eu gosto, eu indico, eu ensino, meus treinamentos têm Python, mas, cara, não é isso o core do que eu quero que você faça. Porque, ó, você tá vendo a galera que tá aí entrando agora no mercado? Tá ganhando lá de 5 a 12 mil? Pois é, eles seguiram a estratégia para entrar lá. E é o mais importante. Até mesmo porque quando chegar lá dentro da empresa, você vai ver a real necessidade dela. Se for o Python, aí beleza, se aprofunda no Python. Se for o Spark, beleza, me aprofunda no Spark. Ah, Eduardo, a empresa está começando agora. Cara, então, moleque, detona. Gere valor para a empresa. Inclusive utilizando essa parada aqui, tá bom? É isso que eu quero que você faça. Então, ó, beleza. Dado outro parênteses. Então, olha só, ele criou aqui o gráfico das variáveis, né? Então, de forma bem resumida aqui, né? O que ele fez? Ó, ele criou aqui o gráfico, né? Um gráfico de frequência, né? De contagem, aqui da variável job. Não ficou muito legal aqui, né? Inclusive, depois tem como você pedir para ele criar um gráfico separado. Você entra aqui, conversa com ele, a gente vai fazer isso, tá bom? Ó, o estado civil, né? Então, ó, o cara é casado, o cara é single e o cara é divorciado. A educação secundária e por aí vai. Ó, ele só vai fazendo os plots aqui, ó. Beleza? Ó a matriz de correlação aqui, né? Feita com o Seaborn. Então, a matriz de correlação, né? O que ela fala, Eduardo? Eu nunca aprendi isso aqui, cara. Me ensina essa parada aí. Vou te ensinar agora, man. Olha só. O que essa matriz está falando? Ele pegou as variáveis numéricas e aí ele está analisando essas variáveis numéricas com ela mesma
e com as demais. Beleza? Onde você vê essa diagonal aqui, ó, ela está avaliando ela com ela mesma. Me dá aí um exemplo, Eduardo. Ó, eu vou pegar aqui a idade e vou analisar a idade. Show de bola? Então, ó, quando as duas se encontram, eu estou analisando as duas, beleza? O que significa esse número 1? É a correlação. Então, ó, a correlação ela fala assim, ó, se uma está subindo, aí a 1 significa se uma está subindo, a outra sobe também. Se fosse menos 1, se uma está subindo, a outra cai. Beleza? É assim que a correlação faz. Por que aqui nessa diagonal é 1, Eduardo? É porque é a correlação da variável com ela mesma, né? Então, é óbvio que se uma subir, a outra sobe também. É ela com ela mesma. Show de bola? Então, por isso que é 1. Então, qual é a sacada que eu trago? Vou te dar um aqui, ó. Olha que legal. Essa variável aqui, ó, eu vou pegar essa aqui, ó, essa variável previous, que eu não lembro o que é, com a pdays, que eu também não lembro o que é. Mas o que o número está falando para mim? O número está falando o seguinte, ó, aqui, Eduardo, eu tenho uma correlação de 0,45. Você vê que todas as outras aqui, ó, tudo perde zero, mas essa aqui não, ó. Essa aqui, ó, a pdays com essa previous está falando o que para mim? Porque aí é onde encontra o eixo, beleza? Ó, aqui na linha com a coluna. Quando as duas se encontram, é essa casinha aqui, né? Ó, encontrei a linha com a coluna, é aqui que eu estou analisando. Show de bola? Então, ó, a previous, quando a previous sobe, o que esse número positivo aqui tá me dizendo? Que, cara, se esse número sobe, esse aqui também sobe, vai, tá mais ou menos assim, ó. Se uma sobe, a outra também sobe. A correlação dela aqui é positiva, beleza? Por que isso é importante, Eduardo? Ué, porque você sabe que há uma correlação que te fala que se uma variável subir, a outra também pode subir. Por quê? Porque é o que acontece quando a gente está analisando dados históricos, beleza? Não é quando uma sobe, a outra sobe obrigatoriamente, não é causa, porque uma subiu, a outra sobe, mas sim uma correlação. Você está encontrando correlações. E a grande sacada das correlações é que aqui você pode já ter alguns insights. Você fala, pô, cara, se o preço do milho aumenta, eu também aumento as minhas vendas, cara, olha que interessante aqui. Né? Então, se eu estou baseando meu produto aqui no milho, significa que, cara, se o milho cair, o meu produto também pode cair. Será que isso é prudente eu manter essa parada? Será que não é interessante eu procurar uma outra commodity para eu criar aqui e fazer o meu produto, sabe? Esse tipo de trabalho, ele gera esse tipo de insight investigativo, tá bom? Então, beleza. Ó, só para lembrar, o que é o PDAs, né? O PDAs, deixa eu ver o PDAs aqui, ó. Vamos ver o PDAs. Ele falou para a gente aqui, ó. É o número de dias que se passaram desde o último contato do cliente e o previous, o número de contatos realizados antes dessa campanha para o cliente. Então, ó, são variáveis que quando uma sobe, a outra sobe também. Beleza?